Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos atualizar os envelopes missão quase impossível. Vem comigo! Bom, pessoal, antes de começarmos esse vídeo, de atualização de gastos, a Karina do futuro vai deixar um recado. Durante a gravação desse vídeo, eu verifiquei que aconteceram alguns equívocos, tanto na parte de planejamento quanto na parte do cash stuffing, tá? Eu assisti os meus vídeos, eu assisti os 2 vídeos de planejamento e o cash stuffing e eu já vi onde foi que eu errei. Então vamos consertar. No planejamento número 1, que eu fiz o planejamento da minha renda, da minha remuneração, eu coloquei R$80 em pet, tá? Eu voltei e coloquei R$80 em pet, sendo que sobraram R$13. No meu segundo planejamento, que foi da minha restituição de imposto de renda, eu também coloquei R$80 lá em pets. Ou seja, o valor ficou duplicado. Acrescido de R$13 que tinha sobrado do meu planejamento, então sobraram R$93 no meu planejamento. Esses R$93, deixa eu ajeitar as notas. Esses R$93 eu vou colocar em imprevistos, porque eu já estou na metade do mês e eu sei que eu vou precisar. Aqui tem 92, então esse dinheiro aqui eu vou colocar no envelope de imprevistos, ok? Agora, no cash stuffing, eu cometi um erro aqui em dívidas. Eu deveria ter colocado 2.170. Vamos ver como é que eu faço para vocês verem isso, meu Deus. Ah, claro. Aqui. 2.170. E eu acabei colocando, eu acho que 2.370, 2.360. Então eu coloquei dinheiro a mais. Por isso que sobrou. Vocês vão ver quando eu tirar o dinheiro de algumas categorias, acabou sobrando. Eu não sei porque tava escrito um valor. Eu não sei o que foi que aconteceu. Tava escrito o valor ali pra mim e eu acho que eu me confundi e coloquei acho que uns R$200 a mais no envelope, tá? O vídeo já tá gravado, esse que vocês vão assistir na sequência. Então, nos próximos eu vou fazer o ajuste. Bom vídeo, gente. Bom, o vídeo de hoje pra mim foi a primeira atualização de envelopes do canal. Foi um desafio, foi uma loucura, porque assim, eu já experimentei diferentes tipos de controles, tá, pessoal? E tem coisas que não dá aqui pra gente no YouTube a gente mostrar, então... por exemplo, assim, eu tenho esse planner financeiro, eu já usei planners financeiros digitais, esse aqui é no papel, ele é de uma papelaria chamada Dindim, que ela está falindo, deixa eu ver aqui, aqui, essa aqui é seguro para mostrar. Então, o que acontece? Normalmente, do lado da categoria, eu digo onde foi que eu gastei, por exemplo, super, eu colocaria o nome do supermercado, mas como isso vai acabar gerando, tipo assim, mostrando a minha localização, eu não posso mostrar para vocês. Então, eu sou obrigada a fornecer para vocês um outro controle para minha segurança, para atualizar a situação. E eu fiquei muito em dúvida sobre o que eu ia mostrar, o que eu não ia mostrar, para poder atualizar os envelopes, porque eu não queria só, tipo assim, gravar tirando os valores dos envelopes, mas eu acho que vai ter que ser uma coisa. E aí, tipo assim, esse aqui é o despesas fixas, e aí vai ter os variáveis que você vai colocando as categorias e subcategorias. Daí você pode ficar questionando assim, como que faz para fazer o controle de uma categoria? Por exemplo, assim, você vai anotando as despesas. Ah, gastei hoje no super R$30, na fruteira R$20. Como é que você faz para ter certeza que você vai ficar dentro do seu orçamento mensal? Algumas planilhas digitais, elas já somam automaticamente. Então, você automaticamente sabe quanto sobra para o resto do mês. E quando você trabalha no papel, como você faz? A Cris Budget uma vez mostrou, e eu gostei muito da sugestão dela, na época eu usava planilhas digitais, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Você tem a semana tal, você tem a categoria, o valor orçado, eu vou anotando os gastos e depois eu vejo quanto sobra para as outras semanas, que seria a semana 2, de 8 a 14. E por assim vai. Isso aqui ainda é seguro, ainda posso mostrar para vocês. Funciona mais ou menos assim.
Então, pessoal, isso é os bastidores que vocês não vão estar vendo, mas que eu queria mostrar para vocês como eu organizo, como eu faço. E queria dizer também para vocês o seguinte: independente do método que vocês escolham, se seja para alimentar uma planilha, um app, ou mesmo um caderno, assim, vocês tem que ser alguma coisa que funcione para vocês, que faça sentido para vocês. Por exemplo, se você escolhe uma planilha, mas você não tem como ficar alimentando a planilha com frequência, e não vai funcionar. Se você resolve, por exemplo, eu vou guardar todas as notinhas e você acabar perdendo algumas notinhas, vai ficar uns valores sem que você tenha o controle. No começo isso é super natural. Me lembro do meu primeiro fechamento, não funcionou, não deu certo. Não precisa se preocupar com isso. Mas tem que ser alguma coisa que você consiga fazer com frequência. Eu até sugiro, só a título de exemplo, que você crie um grupo no WhatsApp contigo mesmo. Combina com uma amiga ou com o marido de criar um grupo no WhatsApp, aí pede para ele sair, né? Eu acho que foi assim que eu fiz. E ali eu anoto algumas coisas, eu mando foto, às vezes, da notinha, né? Dá para pedir CPF na nota, por exemplo, e fica o registro no programa, né, do seu estado, para quem tem, né? São Paulo eu sei que tem, Rio Grande do Sul tem, né? Nota gaúcha que chama aqui. Acho que tem nota paulistana também. Então você tem que ver a forma como realmente funciona para você. Para eu fazer o vídeo de hoje, eu tive que pensar o que ia funcionar para eu gravar. Porque eu até cheguei eu tenho aqueles tipo planners, né, que a Cris tem semanal, assim, só que ia ficar muito picotado, porque às vezes eu vou 2 ou 3 vezes no dia no supermercado. Sei que parece estranho, mas algumas vezes eu vou. Nesse começo, assim, que a minha casa tá zerada, eu tenho que repor coisas e aí eu pego ofertas e aí eu vou em lugares diferentes. E aí fica muito ruim e chato de fazer esse acompanhamento, então eu decidi que eu vou usar uma colinha que vai ficar aqui do meu lado do meu orçamento, mas já preenchido com as coisas que eu paguei. E aí eu vou somar por categorias aqui e aí eu vou me baseando nos envelopes com isso aqui. Eu acho que essa é a forma mais tranquila, sem me expor, que a gente vai fazer essa atualização dos envelopes. O que que são? Tá, pessoal, então vamos lá. Moradia, nós tivemos, eu paguei já o condomínio, a luz e eu já guardei o dinheiro na caixinha pro gás. Condomínio foi 137, então vou tirar aqui. 120. Não. Vou fazer o seguinte, eu vou somar, tá, gente? Que é mais rápido. Gente, eu tô sem calculadora, tá? Então vai a mão mesmo. Foi 137 mais 268 mais 20. 12, 7, 14 mais um 15. Vai um aqui. Dá 4, 10, 12, vai 1, 2, 3, 4. 425, então eu tenho que tirar. Em moradia. Gente, que horror, né? As pessoas mais organizadas. As pessoas mais organizadas têm calculadora pra fazer esse momento aqui. E eu faço na mão mesmo, papel. Sobrou 115, 16, 17, 18. Daí sobrou. Vou tirar o dinheiro daqui. Vocês não estão vendo, mas o dinheiro vai ficar aqui do lado. E aí, quanto é que sobrou? 100, 150, 60, 70, 80, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 200, 202. 202. Nós ainda temos que pagar a água. Outra coisa que ainda, né? Tá. Paguei o condomínio, a luz, o gás, falta água. Transporte. Transporte, nós carregamos o bilhete único de algum lugar, né? E aí foi... Quando é que eu carreguei? R$300.
Então, eu tenho que tirar R$300 daqui. R$300 daqui. E sobrou 300 para outra recargo, 50 do Uber. E no gás, do combustível, no caso. E no combustível, a gente ainda tem R$60. Que eu coloquei 40. Que o carro é a gás, por isso que é mais barato, gente. Em família. Família aqui, eu paguei. Eu lembro que eu paguei os vestuários. O vestuário que deu R$97. E aqui. E o pet, que foi 85. Então é isso aqui. Eu preciso tirar que foi 80, desculpa. Então eu tenho que tirar 100 e 180. Isso aqui sai daqui. E fica os R$100 da minha mesada. Eu já gastei R$100 na mesada. Não, na realidade eu gastei, não gastei R$100, eu gastei R$96, porque eu lembro que tem 104. Esse dinheiro aqui para pouco aqui, porque fica muito na minha carteira. Mas aqui sobrou só o dinheiro da mesada mesmo. Em alimentação. A alimentação ele tá mais rechonchudo. Nós vamos tirar um valor considerável, porque nas somas do supermercado, ó, dos meus 600 eu já gastei 420. Isso aqui vai complicar minha vida. Porque se você for ver aqui, vai sobrar bem pouco, né? E no dinheiro eu não preciso tirar, porque o dinheiro é tirado automaticamente, né, gente? Conforme eu vou colocando na minha carteira e vai saindo, isso aqui só vai ser um acompanhamento no final mesmo. Então daqui eu tenho que tirar 420. 10 e 20. Eu sei que eu tenho 180 só, pra passar o resto do mês no super. Mas eu já comprei todas as partes mais grossas, assim, sabe? Já estoquei pros próximos 2 ou 3 meses. Eu peguei umas ofertas muito boas, assim. Tipo, vazio a R$20 o quilo. Comprei sabão em pó, maciante e... Como chama? Sabão líquido também. Eu consegui uma oferta boa que eu tenho para os próximos 2 meses, 2, 3 meses. Então, a parte do supermercado eu tenho algumas coisas de estocagem, assim, que eu não faço uma categoria separada, né? E aí acaba indo um valor considerável. Comunicação, eu paguei a internet, o plano de celular e a assinatura da nuvem. Então dá 7 mais 6, 12, 6, 12, mais um 13, vai pra cá. 7, 9, 9 com 6, 15. 153. Gente, vocês me perdoem, eu devia estar usando calculadora, né? Pra ter certeza que esses números estão certos. Vamos ver aqui. 100, 50. Eu não vou ter 3, eu vou tirar 4. Prefiro tirar mais do que a menos. E ainda faltam algumas assinaturas. Aqui eu acho que eu vou ter um problema no futuro, mas no próximo, quando vencer, tem uma assinatura que eu não previ. Tá, em saúde. Saúde, eu já tive um gasto de farmácia, mas que eu gastei R$57. E eu já paguei a academia, que é 130. Então, 150 mais 130 mais 157 dá 187. 150, 70. Vamos ver aqui. Eu tenho trocado ou não tenho trocado? Vou ter que trocar. Pera aí. Vou trocar uma nota de 20 por 2 de 10. Um monte de dinheiro cenográfico que tu pode fazer quando tu precisa. Tu consegue fazer uns escambos, assim. Quando é necessário. Aí eu vou precisar trocar também uma nota de 10 por 5 de 2. Porque eu preciso tirar 157.
Vamos lá. Eu magicamente já troquei dinheiro aqui. Dinheiro cenográfico tem isso de bom, né, gente? Então já troquei uma de 10 por várias de 2. Eu estou em saúde, né? Eu tenho que tirar 157 da farmácia e mais 130 da academia. Então isso dá 187. 150, 70, 80 e 2, 4, 6, 8. Não, eu posso fazer diferente. Eu posso pegar uma de 5. Aqui. Vamos fazer diferente. 150, 70, 80 e 5 e 7. Certo? Vai sobrar uns troquinhos, porque eu ainda tenho uns troquinhos de farmácia. Acho que uns 22 reais. Uns 22 reais, não, uns 20 e poucos reais de academia. E eu tenho dinheiro do salão também para gastar, que eu ainda não fui no salão. Certo? Então vamos guardar aqui, porque eu ainda não fui no salão, então eu ainda tenho que ter 80 reais. Deixa eu ver, 20, 40, 50, 60, 70, 80. 80 reais em dinheiro e os 20 e poucos reais de... Os 20 e poucos reais de dinheiro cenográfico, que é a sobra da farmácia. Tive que fazer um corte aqui porque eu tive que trocar dinheiro. Tá. Educação. Educação, eu tinha colocado 120, mas a inscrição é 130. Então eu vou ter que ficar devendo 10. Quando acontece isso, da gente ficar devendo numa categoria, isso acontece, tá, gente? Às vezes a gente tem imprevistos e coisas, a gente coloca um adesivo ou um papelzinho dentro do envelope. Até é bom que tenha acontecido aqui, pra vocês verem como é que a gente faz. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Ó, a gente escreve devo 10. Porque no fechamento a gente vai equilibrar a situação. Às vezes sobra numa categoria e falta noutra. E tá tudo bem. Lazer. E se faltar em tudo, a gente tira da reserva, né, gente? Lazer. Lazer, eu não comi fora, eu não fiz nada, então lazer tá com tudo, eu não preciso tirar nada. Ó. Lazer, na realidade, só tenho dinheiro de comer fora, né? 20, 40, 60, 80, só o dinheiro de comer fora. Tá. Em doação, nós tivemos um aniversário que eu já tirei dinheiro. E do dinheiro cenográfico, eu preciso tirar dos 667 que eu já paguei meu dízimo. Então, ó. Até eu fiz um vídeo sobre o aniversário, sugestões de como gastar e ficar no budget, no orçamento. 200, 400, 600 e 50 e 60 e 5 e 7. É isso aqui que eu vou tirar. Foi o dízimo. Me sobrou 100 reais dos aniversários. E... Não, eu gastei 30 reais, tem que ser 120. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 120. Isso aqui. Que era 150, eu gastei 30, tem 120 aqui. E eu acho que no aniversário eu não vou ir, vai sobrar aqui, ó. Que eu vou usar pra cobrar. Pra cobrir aqueles outros 10 reais ali. Mas eu não vou mexer até o final do mês, porque muita água pode rolar, né, nisso, né, ao longo do... Pode ser. E o meu outro evento também foi cancelado. Projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão, o que a gente tirou? Tá. Daí, Projeto Zero Dívidas e Parcelas no Cartão. Travou aqui, porque eu paguei 896 do Nubank, 171 do Fiese, 350 do Sul. Então dá 6, dá 7, 16 com 5, 21. É isso, né? Isso, 21. 10 mais 4, 14. 1.417.
Eu tinha 2.200 nessa... Não, 2.250, porque depois coloquei mais 50 com o último fechamento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 22, 22 e 50. Aqui tem quanto mesmo? Vamos de novo. Peraí que eu me confundi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É 14.470. Eu vou tirar 1.420. Vai ficar 3 aí a mais. Eu prefiro tirar mais e sobrar uma coisa no banco do que tirar a menos e faltar no banco, né, gente? R$ 1.417 em dívidas. E vamos aos investimentos. Como é que foi os investimentos esse mês? Eu depositei 100 mais 50, 100 da sogra, aniversário da sogra, 50 na formatura do marido, 50 nos estudos do filho, mais 66 do carro novo. 6, 10, 16, vai 266. Eu tive uma questão dos imprevistos também. Eu tive um imprevisto. Que até eu acho que eu tenho que depositar. Eu não coloquei reserva ainda no envelope de reservas. Ele tá aqui ainda. Mas esse imprevisto aqui eu vou ter que trocar. Já sinto que eu vou ter que mexer nele porque vai ter um imprevisto aqui. O que eu preciso mesmo? 266. 100. Isso aí. 50. 2, 4, 6, 8, 10. 10. 12, 13, 14, 15, 16. Ué, por que me tá um pouco dinheiro? Deixa eu ver aqui. 100, 200. 100. 2, 4, 6, 8, 10. 50. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E tá faltando 66. Esse envelope aqui tinha que ter mais dinheiro. Eu vou ter que assistir meu próprio vídeo lá do Cash Stuffing, pra ver onde é que foi que eu errei isso aqui. Porque eu tinha que ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Era pra ter 10 aqui, 100 da formatura do aniversário da minha sogra, 50 da formatura do marido, 2, 3, 4, 5 dos estudos do filho, e era pra ter 66 do carro novo. Eu tenho 10, tenho 16 reais só. Faltou uma nota de 50 aqui. Bom, vou ver o que aconteceu. Porque faltou exatamente 50 reais aqui. Meu imprevisto eu tenho 100 reais. E na minha reserva eu tenho 50, certo? 20, 30, 40, 50, é isso aí. Não mexi. E no envelope está faltando 50 reais. Bom, mas eu sei que deveria ter esses 50 reais porque está na minha contabilidade. Os 66 do carro. Viu? As coisas acontecem errado quando a gente filma, né, gente? E é isso, né? O vídeo de hoje é esse. Apesar de nós termos tido um pequeno problema na parte de investimentos de ter faltado no envelope 50 reais. Cenograficamente tudo deveria dar certo, mas não deu. Eu preferi mostrar que às vezes a gente se perde, né? E é isso. Obrigada
Gente, eu quero dizer uma coisa. Eu normalmente, essa é a minha primeira experiência gravando vídeos, eu faço técnicas de envelopes há muito tempo. Eu não costumo demorar tanto tempo pra fazer essa atualização, tá? Normalmente, tipo assim, eu pago todas as minhas contas logo que eu recebo, assim, as contas fixas, né? E eu já faço a atualização dos envelopes já no dia que eu pago. Eu não fico, tipo, esperando hoje é domingo, dia dos pais, pra vocês terem uma ideia. Eu não costumo demorar tantos dias, 10, 12, 15 dias pra fazer a atualização de envelopes. Mas como eu tinha vários vídeos pra editar, uma coisa sequencial, eu gravo cerca de 3 vídeos e ainda trabalho, né? Faço outras coisas. Demorou muito pra sair essa atualização. E isso acabou me gerando uma certa confusão, assim. E é a primeira vez que eu filmo, né? Então eu tenho que tirar as notas. Vocês viram que eu troquei notas pra ficar tudo bonitinho e tal. E isso demora um pouco. Eu vou acabar pegando o jeito, peço desculpas ali pelos R$ 50 que faltaram. Se eu conseguir, eu encaixo um pedaço do vídeo, um corte do pedaço do vídeo pra vocês verem. Ou vocês podem ir lá e assistir quando eu enchi os envelopes pra ver o que aconteceu. Certo? Certo. Beijão, um bom dia pra vocês. E até a próxima. Beijão e até a próxima. Bye, bye!